Olá, seja bem-vindo a essa aula e vamos ver agora uma das principais funções que você vai usar em todos os sistemas que você desenvolver com o PHP, que é a função while. O que significa ela? Basicamente, traduzindo para você e já explicando, é uma função que tem uma condição exatamente igual àquela if que a gente fez nas aulas passadas. Mas a diferença é que ela vai rodar o código central, ou seja, vamos botar na prática aqui, while, alguma condição, e aqui a gente vai ter o nosso bloquinho de códigos, certo? Então, dentro desse bloquinho de códigos, ele vai ser executado repetidas vezes, ou seja, enquanto essa condição que tiver aqui dentro for verdadeira, ele vai continuar executando isso daqui, ou seja, ele vai criar um loop. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável chamada nome e tem Boniek, se eu fizer aqui, por exemplo, enquanto nome for igual a Boniek, todo o código que tiver aqui dentro, ele vai ser executado indefinidamente, ou seja, não vai parar nunca. Aí você me pergunta, então qual a utilidade de eu executar uma coisa desse tipo, de eu usar essa função? Quando você tem uma lista a percorrer, como por exemplo, vamos dar um exemplo que eu tenha minha variável x é igual a 0. E eu preciso mostrar aqui a variável x 10 vezes. Como é que eu faço para fazer isso? Tem duas formas. Uma delas é usando o nosso amigo while. Então eu posso fazer o seguinte. Enquanto x for menor do que 10, eu vou executar esse código. E aí eu faço alguma coisa dentro dele. E no fim do código, eu digo que x agora... Eu tenho duas formas de fazer o que eu vou fazer agora. X++, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o x e vai incrementar 1. Ou seja, se x é 0, x agora depois desse comando vai passar a ser 1. Tem uma outra forma, já te complementando esse conteúdo, de fazer essa incrementação, que é assim, ó, ao contrário. Então, qual a diferença dessas duas formas? Já te explicando um assunto que é simples e não vale a pena eu botar numa aula. Então, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou te explicar aqui. Se, por exemplo, aqui fora do meu while mesmo, se, por exemplo, eu quero imprimir a variável x, certo? E eu quero incrementar ela na hora que eu vou imprimir. Então, eu posso fazer assim, sem problema. Só que o problema aqui é que vai acontecer o seguinte. Vamos supor que não existe esse carinha aqui. A gente só tem a variável x definida. E o meu eixo aqui imprimido x. E eu estou incrementando ele, certo? Então, o que é que você acha que vai ser impresso aqui? Na verdade, vai ser impresso 0. E depois que for impresso 0, aí o x vai passar a ser 1. Então, se eu fizer assim logo em seguida, aqui ele vai me retornar 1. Já se eu fizer o comando assim, ó, mais x, ele primeiro vai incrementar, depois é que ele vai imprimir na tela. Então, nesse caso, o x vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Consegue entender a diferença? Se eu faço x++, eu primeiro retorno a variável, depois eu incremento ela, eu aumento um valor nela. Se eu fizer mais x, eu primeiro aumento o valor dela, depois eu retorno esse valor. Certo? Então, só uma curiosidade aqui para vocês. Então, vamos voltar para o nosso while. Enquanto alguma coisa acontecer, ele vai fazer algum código. No nosso caso, enquanto x for menor do que 10. Eu quero imprimir x é igual a x. A variável x, né? Aí eu vou concatenar uma pulada de linha, só para ficar organizadozinho o nosso código, certo? Então, depois que eu dou esse comando que mostra, se eu deixar só assim, por exemplo, o que é que você acha que vai acontecer? Isso daqui vai ficar sendo repetido indefinidamente até o seu código, até o seu PHP atingir o tempo máximo de processamento e ele vai fechar e vai dar erro na sua aplicação, certo? Porque x vai ser sempre menor do que 10. Se eu não fizer nada com o x, ele vai ser sempre menor do que 10, concorda? Então, sempre ele vai ficar executando isso daqui. Qual é a solução para eu conseguir parar esse enquanto?
é eu fazer um incremento no x, por exemplo. Então, x, que agora no começo é 0, é menor do que 10? Sim. Então, ele vai entrar e vai incrementar. Aí depois, agora x é 1, é menor do que 10? Ainda é. Então, vai. E assim vai. Depois, x vai ser 11 em uma hora, né? Então, 11 é menor do que 10? Não. Então, aqui ele já acabou esse while, já passa para frente. Vamos testar esse código aqui na prática? Olha só. Deixa eu resolver o problema do acento logo, porque já fica mais fácil para a gente, não é verdade? Pronto. X é igual a 0, x é igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Até o 9. Por que ele não imprimiu o 10, então? Olha só. X tem que ser menor do que 10. Ou seja, se x for 10, ele não é menor do que 10, ele é igual. Para ele aparecer o 10, eu tenho que fazer isso. Menor ou igual. Então, enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai aparecer. Aí agora aparece o nosso 10. Se eu começar aqui por 1, olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Ele diminuiu 1 porque ele começa do 1 e ele atingiu o 10 mais rápido. Então, basicamente, esse é o intuito do while. Você pode usar ele só com número? Claro que não. Tem diversas utilidades para o nosso while. Mas uma delas é para você gerar uma lista de alguma coisa. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver um outro tipo de loop. E aí eu já vou te explicar uma outra situação. Tá bom? Então, vamos para lá.